Você abre a boca. As palavras saem. Você fecha os olhos, dobra os joelhos, repete as frases que sempre repete. E quando termina, sente o mesmo vazio de antes, a mesma frieza, o mesmo silêncio do outro lado. E você chama isso de oração. Você acredita que Deus ouviu. Você vai embora satisfeito com a sua performance religiosa, sem perceber que pode ter falado sozinho o tempo todo. Isso é possível. Isso é real. E isso pode estar acontecendo com você agora mesmo. Toda semana. Toda vez que você abre a boca e chama de oração o que não passa de ruído religioso despejado no teto de um quarto vazio. Existe uma diferença brutal entre orar e falar para o ar. E a maioria dos cristãos não sabe onde essa linha está. A maioria nunca parou para perguntar com seriedade: por que minhas orações parecem não chegar a lugar nenhum? Por que peço e não recebo? Por que clamo e o céu parece fechado? A resposta que ninguém quer ouvir é esta: porque talvez você não esteja realmente orando. Talvez você esteja executando um ritual. Talvez você esteja cumprindo uma obrigação religiosa. Talvez você esteja tentando acalmar sua consciência com palavras que você mesmo não acredita que vão mudar alguma coisa. E Deus, que é vivo e real e que ouve, simplesmente não está respondendo ao teatro que você está produzindo em nome da espiritualidade. Isso dói. Deveria doer. Porque a oração não é opcional na vida cristã. A oração não é um item extra para os que têm mais tempo ou mais disposição espiritual. A oração é o oxigênio da alma. É o que mantém sua vida espiritual funcionando. Sem ela, você não está apenas fraco. Você está morrendo. Lentamente. Silenciosamente. Sorrindo no domingo e se afogando no resto da semana. E a tragédia é que você continua orando. Continua repetindo as mesmas palavras. Continua achando que está se comunicando com Deus, enquanto o céu permanece de bronze sobre a sua cabeça. O problema não é que Deus não ouve. O problema é que você não entendeu ainda o que é oração de verdade. Você confundiu quantidade com qualidade. Você confundiu performance com presença. Você confundiu palavras com coração. E enquanto você não entender essa diferença, pode passar horas de joelhos e continuar completamente desconectado do Deus que disse que está disposto a ouvir todo aquele que clama a Ele de coração verdadeiro. A questão é justamente esta: de coração verdadeiro. John Wesley acordava às 4 da manhã. Não às vezes, todo dia, durante décadas. Não porque era monge, não porque tinha menos obrigações que você. Wesley viajava 8,000 quilômetros por ano a cavalo. Pregava ao ar livre em cidades que queriam matá-lo. Administrava movimentos, escrevia livros, respondia cartas, cuidava de comunidades inteiras. E mesmo assim, às 4 da manhã, ele estava de joelhos, por 2 horas, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes das decisões, antes das pessoas, antes do mundo. Ele colocava a oração no topo, não porque tinha tempo sobrando, mas porque entendia que sem aquelas 2 horas iniciais, o restante do dia seria feito com força humana. E força humana, para Wesley, não era suficiente para o que ele estava chamado a fazer. Ele registrou em seu diário ao longo de décadas a correlação direta entre a qualidade das suas manhãs de oração e o poder que sentia nas suas pregações. Nos dias em que tinha orado com profundidade, relatava uma unção diferente, uma clareza sobrenatural, uma capacidade de tocar corações que ele mesmo reconhecia não vir de sua habilidade como pregador. Nos períodos em que havia negligenciado a oração, relatava dureza, frieza, pregações que saíam sem poder. Wesley não estava teorando sobre isso. Estava documentando. Estava registrando com precisão o que acontecia quando ele orava de verdade e o que acontecia quando ele não orava. E a conclusão era sempre a mesma. A oração não era apenas importante, era determinante. Wesley orou por 65 anos com essa intensidade. 65 anos. Não por uma temporada de avivamento. Não por um período de crise. Não quando sentia vontade. 65 anos de disciplina radical de oração, todos os dias, às 4 da manhã, por 2 horas. Quando você olha para a vida de Wesley e para o impacto que ele teve, mais de 100. 0 pessoas convertidas diretamente sob sua pregação. O movimento metodista que se espalhou por continentes inteiros.
uma revolução espiritual que mudou a história da Inglaterra e do mundo, você percebe que aquilo não aconteceu por acidente. Aquilo foi construído de joelhos antes do amanhecer, dia após dia, ano após ano, quando ninguém estava assistindo e quando a cama era infinitamente mais confortável do que o chão frio da oração. E você está reclamando que não tem 15 minutos de manhã. Mas antes de continuar falando sobre Wesley, você precisa entender o diagnóstico real, porque o problema não é apenas falta de tempo. O problema é mais profundo, é mais feio. O problema é que a maioria dos cristãos modernos não ora porque não acredita de verdade que a oração muda alguma coisa. É isso. Você pode discordar agora, pode se sentir ofendido, mas olhe para a sua vida. Olhe para quanto tempo você passa nas redes sociais. Olhe para quanto tempo você passa assistindo séries, consumindo conteúdo, navegando pelo celular sem propósito algum. E depois olhe para quanto tempo você passa de joelhos, realmente de joelhos, realmente em contato com Deus, realmente esperando, realmente ouvindo, realmente entregando. Compare os números. A comparação vai dizer para você o que você acredita de verdade, não o que você professa acreditar no domingo. O que você realmente acredita na segunda-feira, na terça, na quarta, quando não tem ninguém te observando, e o único motivo para orar é porque você acredita que Deus está lá e que Ele responde. O cristão moderno vive em uma contradição permanente. Ele diz que Deus é a coisa mais importante da sua vida. E então passa 23 horas e 45 minutos do seu dia provando o contrário. Ele diz que a oração é poder. E então ora 3 minutos enquanto está no trânsito de olho aberto, com o rádio ligado, sem nenhum tipo de concentração ou entrega. Ele diz que quer avivamento, que quer transformação, que quer algo mais do que essa vida cristã morna e sem graça que está vivendo. E então, quando chega a hora de pagar o preço desse avivamento, quando chega a hora de sacrificar o sono, o conforto, o entretenimento, a facilidade, ele escolhe a cama. Todo dia ele escolhe a cama. E depois vai para a igreja no domingo e fica se perguntando por que não sente a presença de Deus. Por que as orações parecem não funcionar? Por que a vida espiritual parece tão seca e tão distante? Porque você está colhendo exatamente o que plantou. Você plantou negligência e está colhendo frieza. Você plantou preguiça espiritual e está colhendo impotência. Você plantou rituais vazios e está colhendo o silêncio que tanto te incomoda. Não existe atalho. Não existe aplicativo que resolve isso. Não existe culto especial, conferência transformadora ou série de mensagens inspiradoras que vai substituir o que acontece entre você e Deus quando estão a sós e você decide ficar. Quando decide não ir embora depois de 3 minutos. Quando decide sentar no desconforto do silêncio até que o silêncio se rompa, até que o coração amoleça, até que as palavras deixem de ser ensaiadas e comecem a ser reais. Jesus foi ao deserto por 40 dias, antes de começar o ministério. 40 dias. Não 40 minutos de meditação guiada. 40 dias sem comida, em luta intensa, em oração profunda, em confronto direto com o inimigo, sustentado unicamente pela presença do Pai, antes de curar o primeiro enfermo, antes de pregar o primeiro sermão, antes de chamar o primeiro discípulo. Jesus foi ao deserto, porque Jesus entendia que o poder que ele precisava para fazer o que estava chamado a fazer não poderia vir de si mesmo. Precisava vir de algo maior. Precisava vir da comunhão com o Pai. E se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, considerou necessário esse tempo radical de oração antes de agir, o que isso diz sobre você? Você que tem tantos planos e tão pouca oração. Você que quer resultados do tamanho dos de Jesus sem passar pelo processo pelo qual Jesus passou. Você que quer o poder do Pentecostes sem os 10 dias de oração no cenáculo. Os 120 discípulos não foram ao cenáculo porque tinham vontade. Foram porque Jesus mandou. E ficaram lá 10 dias. 10 dias orando, esperando, persistindo, sem saber exatamente quando o Espírito viria. 10 dias de oração coletiva intensa, que precederam o maior derramamento do Espírito Santo que a história já registrou. 3.000 pessoas convertidas em um único dia.
Uma chama que se espalhou pelo mundo inteiro e que ainda está queimando 2000 anos depois. E o que veio antes dessa chama? 10 dias de oração. 10 dias de espera. 10 dias de pessoas dispostas a pagar o preço antes de receber a resposta. Paulo escreveu da prisão. Paulo pregou apanhado. Paulo foi apedrejado, naufragou, passou fome, foi chicoteado. E mesmo assim escreveu: orai sem cessar. Sem cessar. Não orai quando der. Não orai quando você se sentir espiritualmente motivado. Não orai no domingo de manhã antes do culto. Sem cessar. Como um estado de ser. Como uma orientação permanente da alma em direção a Deus, mesmo em meio à atividade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à prisão. Paulo orava nos cárceres e as cadeias se abriam. Paulo orava em naufrágio e toda a tripulação sobrevivia. Paulo orava sobre lenços e os lenços curavam enfermos. Não porque Paulo tinha poderes especiais, mas porque Paulo entendia que a oração não era um ritual que ele praticava. Era a forma como ele respirava. Era o oxigênio que alimentava cada ação, cada palavra, cada decisão. Davi escrevia salmos às 3 da manhã. Os salmos não foram escritos em um escritório confortável durante o horário de expediente. Foram escritos na fuga. Foram escritos na caverna. Foram escritos no deserto. Foram escritos quando o rei mais poderoso do mundo queria a cabeça de Davi, e Davi não tinha nada além de Deus para recorrer. E foi exatamente nessas condições que Davi escreveu as palavras mais profundas sobre a presença de Deus que a humanidade já produziu. Como o servo anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso não é poesia de sala de estar. Isso é o grito de um homem que aprendeu na pele o que é precisar de Deus de verdade, o que é não ter mais nenhuma outra opção, o que é ter o Deus de Israel como única saída. Você já orou assim? Você já chegou a um ponto em que a oração não era uma disciplina espiritual que você estava tentando manter por ser um bom cristão? Você já chegou ao ponto em que a oração era o único lugar onde você ainda tinha alguma esperança? Porque é nesse ponto que a oração começa a funcionar de verdade. Não quando você ora por obrigação, não quando você ora porque está na programação, mas quando você ora porque está morrendo e sabe que sem Deus vai morrer de vez. Quando você ora porque chegou ao limite da sua capacidade humana e só resta Deus. É nessa oração desesperada, honesta, quebrantada, real, que o céu de bronze se rasga. É aí que Deus, que prometeu ouvir o clamor do pobre, do aflito, do quebrantado de coração, se move. O problema é que muitos de vocês ainda não chegaram ao limite. Ainda acham que conseguem. Ainda acham que com um pouco mais de esforço próprio, um pouco mais de determinação, um pouco mais de técnica e estratégia, vão conseguir fazer funcionar aquilo que Deus nunca prometeu que funcionaria sem Ele. E então oram de vez em quando, superficialmente, sem entrega, sem quebrantamento, e ficam surpresos quando o resultado é proporcional ao que investiram. Zero investimento real, zero resultado real. Não porque Deus é vingativo, mas porque Deus é real. E realidade real não responde à performance vazia. Então o que fazer? Não é complicado. É difícil, mas não é complicado. A diferença é importante. Complicado é algo confuso, com muitas variáveis, difícil de entender. Difícil é algo claro, simples de entender, mas que exige de você algo que você não quer dar. E a oração é exatamente isso. Clara, simples e brutalmente difícil porque exige o que você mais protege: seu tempo, seu conforto, seu controle. Primeiro, escolha um horário e proteja esse horário como se fosse a coisa mais importante do seu dia. Porque é, não o horário mais conveniente, não o horário que sobrou depois de tudo, o melhor horário, o primeiro horário. Para Wesley era às 4 da manhã, para você pode ser às 5, às 6, antes de abrir o celular, antes de checar as mensagens, antes de entrar nas redes sociais. Mas tem que ser antes. Antes que o mundo entre, antes que as urgências entrem, antes que você dê para o mundo o que deveria ter dado para Deus. Segundo, comece com pelo menos 30 minutos, não 3, não 5, 30 minutos de oração real, sem interrupção, sem celular, sem lista de pedidos que você despeja rapidamente e vai embora.
30 minutos de presença. Sabe o que acontece nos primeiros 10 minutos de oração? A mente dispersa. Os pensamentos aleatórios entram. O corpo pede para levantar. Tudo em você quer sair. É nesse momento que a maioria das pessoas cede e encerra a sessão. Mas é exatamente nesse momento que você precisa ficar. Porque o que acontece depois dos 10 minutos de dispersão, quando você decide não ir embora, quando você insiste, quando você continua, é completamente diferente. Algo muda. O coração começa a amolecer. A mente começa a aquietar. A presença de Deus começa a se tornar real. Não é misticismo. É a realidade da oração persistente. Você precisa passar pelos 10 minutos de luta para chegar aos 20 minutos de encontro. Terceiro, ore em voz alta. Não sussurrado, envergonhado, como se Deus não merecesse a sua voz cheia. Em voz alta. Porque orar em voz alta mantém sua mente presente. Quando você ora em silêncio, sua mente vaga. Quando você ora em voz alta, sua boca e sua mente precisam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso parece pequeno. Não é. É uma das diferenças mais práticas entre uma oração que funciona e uma oração que dispersa. Quarto, ore a palavra. Pegue o Salmo 23 e ore de volta para Deus. Pegue as promessas de Isaías 40 e declare sobre a sua vida. Pegue as orações de Paulo em Efésios e faça delas a sua oração. Quando você não sabe o que falar, a palavra de Deus já tem as palavras. E orar a palavra não é repetição mecânica. É tomar o que Deus já falou e devolver para Ele como declaração de fé, como alimento para a sua alma, como confirmação de que você acredita no que está escrito e está orando de acordo com isso. Quinto, persista por 40 dias, não por uma semana, onde você vai ter um dia ruim e vai usar isso como desculpa para parar. 40 dias. O mesmo número que Jesus ficou no deserto. O mesmo número que Noé ficou na chuva. O mesmo número que os israelitas ficaram comendo maná antes de entrar na terra prometida. 40 dias de oração consistente, todo dia, no horário combinado, pelo tempo combinado. Ao final de 40 dias, você não vai ser o mesmo. Garantido. Não porque oração é mágica, mas porque 40 dias de exposição diária à presença de Deus muda uma pessoa de dentro para fora, da mesma forma que 40 dias de academia muda um corpo. Você não vai ser o mesmo. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega ao dia 40 porque desiste no dia 3. Você vai enfrentar objeções internas. Sua mente vai dizer que não tem tempo. Mentira. Você tem. Você só está escolhendo usar esse tempo com outra coisa. Sua mente vai dizer que você está cansado demais. E estava cansado antes de começar a orar. E continuará cansado se não orar. Mas vai estar espiritualmente morto por cima do cansaço físico. Sua mente vai dizer que Deus entende. Entende o quê? Que você escolheu o Instagram em vez de orar? Que você escolheu mais 30 minutos de sono em vez de passar tempo com Ele? Deus entende. Mas entender não é o mesmo que aceitar. E o resultado da sua vida espiritual vai refletir as escolhas que você está fazendo todos os dias, com ou sem a aprovação de Deus para a sua negligência. O cristão que não ora é como um soldado que vai para a guerra sem munição. Parece soldado, está uniformizado, sabe o vocabulário, conhece a hierarquia, mas quando chega ao campo de batalha e o inimigo ataca, não tem com o que responder. Fica de pé, exposto, vulnerável, sem defesa, sem poder, sem capacidade de mudar o que está acontecendo ao seu redor. E é exatamente isso que o diabo sabe sobre você. Ele sabe quando você está orando de verdade e quando não está. Ele sabe a diferença entre o cristão que passa tempo real com Deus e o cristão que apenas executa rituais religiosos. E ele trata os dois de forma completamente diferente. Para o primeiro, ele tem respeito. Para o segundo, ele tem estratégias. Porque o segundo não representa a ameaça real para o reino das trevas. O segundo é um soldado sem munição. E você tem sido um soldado sem munição? Tem sido um soldado que conhece todos os termos da batalha espiritual, que sabe citar as escrituras sobre autoridade em Cristo, que sabe todos os hinos de guerra, mas que quando o inimigo ataca sua família, sua mente, seu casamento, sua saúde, percebe que não tem o que usar de verdade,
Porque a autoridade em Cristo não é algo que você acessa automaticamente por ter feito uma oração de aceitação há 15 anos. Autoridade em Cristo é algo que você mantém e exerce através de uma vida de comunhão real com o Cristo que essa autoridade deu. E comunhão real começa com oração real. Wesley pregou o dia todo de joelhos. Essa frase parece contraditória, mas é a mais precisa descrição possível de um homem que entendeu que pregar sem orar é como acender uma vela sem fósforo. Você pode ter a vela mais bonita do mundo. Você pode ter o castiçal mais elaborado. Você pode ter a posição perfeita. Mas sem fogo é só cera fria. E o fogo vem da oração. Sempre vem da oração. E só vem da oração. Não existe substituto. Não existe alternativa. A história da igreja não registra um único avivamento genuíno que não tenha começado com oração intensa e persistente. Nenhum. Azusa Street começou com meses de oração. O avivamento galês começou com Evan Roberts orando sozinho por anos. O avivamento de Northampton começou com Jonathan Edwards em jejum e oração. A chama sempre precedida pelo altar. Sempre. E sempre será. Você que quer ver algo acontecer. Você que está cansado da vida cristã morna que está vivendo. Você que sabe que existe algo mais e que não encontrou ainda. A resposta está onde você menos quer ir. Está no lugar que exige que você sacrifique seu conforto, sua preguiça, sua autoindulgência espiritual. Está de joelhos de madrugada no silêncio, quando o mundo está dormindo, e você está escolhendo ficar acordado para encontrar aquele que nunca dorme e nunca cochila, e que está sempre pronto para ouvir aquele que clama de coração real. Você perguntou por que suas orações parecem não chegar a lugar nenhum. Agora você sabe a resposta. Não porque Deus é surdo, não porque Deus não se importa, mas porque oração de verdade exige de você algo que você ainda não estava disposto a dar. Exige o seu melhor, não o seu resto. Exige a sua primeira hora, não os 3 minutos que sobram. Exige o seu coração aberto e quebrantado, não a sua performance religiosa ensaiada. E agora, hoje, neste exato momento, você tem uma escolha. A mesma escolha que Wesley teve às 4 da manhã por 65 anos. A mesma escolha que os 120 tiveram no cenáculo por 10 dias. A mesma escolha que Jesus teve no deserto por 40 dias. Você vai ficar ou vai embora? Vai escolher a presença de Deus ou vai escolher mais uma hora de sono? Mais um episódio? Mais um scroll sem fim? Porque a chama que você tanto deseja só acende no altar, que você está disposto a construir e a manter aceso, todo dia, sem exceção, sem desculpa, sem negociação. E o altar começa agora, não amanhã, não na segunda-feira, não depois da conferência. Agora, hoje, essa noite, esta manhã. O próximo momento é o único momento que você tem garantido. E você vai usá-lo para encontrar Deus de verdade? Ou vai desperdiçá-lo como tem desperdiçado tantos outros? A decisão é sua, mas saiba que ela vai definir tudo o que vem depois.